Olá, tá começando o 24º episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela ExpressVPN. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana temos aqui, claro, também o Felipe Espósito. Tudo bem? Tudo certo, Marcos. E você, como é que vai? Tudo bem. Vou te dizer que poucas vezes na vida eu fiquei com tanta inveja de alguém quanto eu fiquei de vocês aí, na Inglaterra, que visitaram Richmond. Pois é, a gente foi lá conhecer a terrinha do Ted Lasso. Então, eu fiquei surpreso que vocês foram lá no lugar que quem vê a série certamente sabe, aquela esquininha ali que tem o telefone clássico lá da Inglaterra, tem o pub, a ruazinha lá onde o Ted Lasso mora, orelhão, a cadeirinha lá também, o banquinho lá da praça e tudo mais, que já apareceu várias vezes, né? Eu achei que aquilo de alguma forma seria não exatamente um set, né, um cenário, mas assim, pega lá um pedacinho da cidade, muda um pouquinho, mexe um pouquinho, mas não, é idêntico, né? Sim, é exatamente aquilo. E a gente conversou com... Porque tem lojinhas lá, então a gente conversou com pessoas que trabalham ali na frente e eles realmente gravam todas aquelas cenas ali, não tem nada cenográfico nessa parte. Que loucura, achei muito engraçado. Eu quando tava aí, faz uns quase 10 anos isso, eu tava passeando de madrugada pelas ruas assim de Londres, passando na frente de um teatro, e aí tava rolando uma gravação, né? Tinha uma galera, uns carros meio antigos assim, e um pessoal vestido de repórter, né, dava pra ver que era de época, claramente, né? No teatro onde eles gravam, onde tinha o Rei Leão. E aí tinha lá uma barreira de segurança pra ninguém do público, né, estragar a gravação, atrapalhar e tudo mais. Aí eu fiquei pentelhando um guardinha lá e falou, cara, tá bom, é pra uma série nova da Netflix chamada The Crown, vai estrear, ano que vem, não sei o que lá, né? Aí eu vi a primeira temporada só pra poder ver qual que era a cena que eles tinham gravado lá. E é engraçado como eles modificaram muito pra até ir ao ar, né? Primeiro que assim, tinha, sei lá, 10 fotógrafos ali gravando a cena de verdade, mas na cena final eram centenas de pessoas geradas, todas por computador ali e tudo mais. Então eu imaginava que Ted Lasso teria algum tipo de ajuste e coisa assim, até pra descaracterizar um pouco as lojas, coisa assim, mas não, é igualzinho. Que bacana que vocês conseguiram visitar. Vocês foram no parque também, né? Isso, a gente, ali aquela região, ela tem bastante coisinhas, só que pra quem não conhece, ela é mais afastada ali de Londres mesmo, então é bem tranquilo, acho que até por isso eles não precisam modificar muita coisa, porque não é tão movimentado assim. E ali na frente da pracinha, onde eles gravam várias cenas, tem o bar de Ted Lasso, que também é gravado ali mesmo. O bar existe, é real, é um bar de verdade, você pode entrar, pode comer, pode beber lá. E eles fecham, logicamente, o bar daí pra gravar com a galera de Ted Lasso. Tem um brechózinho ali na frente também. É até engraçado, porque na frente dos estabelecimentos tem fotos dos vendedores, assim, com o Jason Sudeikis, com a galera de Ted Lasso. Tem merch, assim, roupas da série que eles deixam lá pra esses lojistas de recordação. Então, é muito legal ir lá. Eu fui lá no bar Ted Lasso, tiramos fotos com o cachecol do Richmond. Sentei no banco lá do Ted Lasso. Só faltou encontrar o Tim Cook mesmo lá. Esse não tava lá. Pois é, mas achei muito bacanas as fotos todas que vocês postaram. E Ted Lasso foi reportado nessa semana que depois de um longo inverno e de um processo de gravação que foi menos do que tranquilo, finalmente encerrou a parte de gravação da terceira temporada, né? Pois é, a gente já tinha comentado em alguns episódios do A Fonte que a gravação de Ted Lasso estava enrolada, em partes por questões pessoais do próprio Jason Sudeikis, que não só é ator da série, mas também dirige aí os episódios. Agora parece que eles finalmente conseguiram terminar de gravar a série. Inclusive, quando eu estava lá em Richmond, um senhorzinho que trabalha na frente, ele falou, olha, 2 semanas atrás eles ainda estavam gravando aqui, aí gravaram as últimas cenas e aí acabou mesmo. Então eles confirmaram ali que acabou, até deram uns spoilers pra gente de algumas coisas, mas eu não vou contar pra vocês pra não estragar. Mas agora parece que é oficial mesmo. Claro que até a série ser editada e tudo mais deve levar um tempinho, então possivelmente a última temporada, supostamente a última temporada de Ted Lasso, deve estrear no Apple TV Plus no comecinho de 2023. Isso aí, eu tava até lendo exatamente lá no Night of Mac falando sobre como a série tem que estrear até o dia 31 de maio, porque essa é a data final de estreia para que as séries possam entrar e concorrer ao Emmy do ano que vem, né? Então, tudo bem que eles podem estrear assim, dia 30 de maio, aí o Ted Lasso concorre nesse ano e no ano que vem,
Mas o processo de seleção do Emmy é curioso, né? Tanto quem atua quanto a própria produção da série, para concorrer direção, melhor série e tudo mais, tem que selecionar 1 ou 2 episódios, uma coisa assim, e mandar. E são só esses episódios analisados, não é a série inteira, não é o arco todo da temporada, coisa assim. Então é curioso, né? Então, sei lá, o primeiro episódio, geralmente, ele é bacana pra matar a saudade, mas não é exatamente a coisa mais emocionante de ter uma série, né? Então, não daria pra concorrer assim ao Emmy, mas ainda assim, eu imagino que ela vai estrear mesmo, sei lá, né? Daqui em fevereiro, março, coisa assim, já deve dar pra chutar que ela estreia e não tem informação sobre quantos episódios tem, coisa assim. A gente já sabe disso? Não, a gente ainda não sabe, mas eu também acredito que estreia aí por volta de fevereiro, março. Ted Lasso é uma série muito importante para a Apple, já ganhou vários prêmios, então a Apple vai querer com certeza ter aí os episódios já disponíveis para mandar para análise da premiação. Isso aí, só a primeira temporada teve 10 episódios, a segunda teve 13 e teve 12, desculpa. E no IMDb, pelo menos aqui, o guia de episódios diz que essa terceira temporada também vai contar com 12 episódios. Vamos ver. Mas essa série é curioso como ninguém esperava, mas foi o primeiro sucesso espontâneo enorme da Apple TV Plus, né? Nossa, sim, Ted Lasso explodiu, é o que a gente falou várias vezes, né? Explodiu a bolha, já alcançou muita gente. É muito legal ver que essa série tem a repercussão que tem, porque ela é realmente muito bacana. Para quem não viu Ted Lasso ainda, vale a pena assistir. Aproveita que, né, época de Copa do Mundo, futebol, né, todo mundo tá aí no clima de futebol. Aliás, no Apple Podcasts, existe um podcast sobre a Copa do Mundo, que é com uma jornalista de futebol, tô enrolando para pegar aqui o nome dela, é a Rebecca Lowe, e o Brandon Hunt, que faz o coach de Ted Lasso. Eles vão fazer um podcast de resumo do que tá rolando da Copa do Mundo e tudo mais, chama After the Whistle, né? Tipo, depois do apito, é um podcast não oficial da Copa do Mundo com os dois, que é uma iniciativa do Apple News, né? Pois é, a Apple ela tem podcasts originais, para quem não conhece, claro que são todos em inglês, mas também vale dar uma olhada lá, porque tem bastante conteúdo, principalmente relacionado ao Apple TV Plus. Outras séries também tem, por exemplo, For All Mankind tem um podcast. Então, para quem gosta dessas séries, dá uma olhada lá no Apple Podcast, porque tem conteúdos extras com os artistas das séries, ou uma galera contando aí umas coisas extras, coisas relacionadas. Então, é bem legal também essa integração, né, que eles fazem entre as plataformas e os conteúdos que eles produzem. É isso aí. O de For All Mankind, por sinal, é com a atriz que faz a Danielle Poole, que é uma das astronautas lá. E é bem bacana. Entrevista o pessoal da NASA, tanto o pessoal de ciência quanto também a galera da produção da série. Vale dar uma espiadinha. Mas vamos lá, uma coisa que pintou de notícia essa semana, uma espécie de follow-up também em relação ao que a gente tem discutido, é que pintaram mais detalhes sobre como é que vai funcionar no Apple TV Plus, ainda falando sobre futebol, aquele esquema do Season Pass da Major League Soccer nos Estados Unidos lá, para você comprar a temporada inteira do campeonato para assistir aos jogos. Existiam rumores sobre como é que ia funcionar a assinatura, né? Tanto para quem assina o Apple TV Plus, ou para quem não assina, mas quer assinar só isso aí pelo Apple TV e tudo mais. Agora temos detalhes a respeito disso. Pois é, a gente finalmente sabe como é que vai funcionar, a gente já tem preços. Então, para quem estiver a fim de assistir a Major League Soccer pelo aplicativo Apple TV, eles vão vender isso como uma assinatura à parte do Apple TV Plus. Então, o preço cheio é $14,99 por mês ou $99 pela temporada toda. Só que quem for assinante do Apple TV Plus vai poder assinar por um preço um pouquinho menor. Aí vai sair por $12,99 por mês ou $79 por ano. E segundo aí a reportagem que foi publicada, alguns jogos, não todos, estarão disponíveis gratuitamente para quem é assinante do Apple TV Plus. É curioso, e isso vai estar disponível, eu vi que a Apple falou que foi em 100 países, ou 100 e poucos países, não sei, e é sempre frustrante, vai estar disponível em 100 países, tá? Quais? Não fala. É sempre informação, assim, é provável que o Brasil não vai ficar de fora, Portugal bem provavelmente também deve ter acesso, mas é sempre... Todo mundo fala, quando anuncia muitos países assim, fala, putz, vai ter um monte, gente. Os que vocês estão perguntando que vai ter, certamente vai ter. Então, eles não confirmaram isso aí. E eu acho que isso marca de vez, né, a entrada da Apple nesse tipo de coisa. O beisebol lá de sexta-feira
que está disponível no Brasil, mas pelo menos até onde eu sei, são poucos países dessa vez, né? São, sei lá, uns 10, e o Brasil está nessa lista. Agora esse aí é a entrada de vez nesse mercado, colocando a Apple como uma provedora de eventos esportivos, né? Não uma produtora que ela vai pegar, não é ela que vai mandar as câmeras, mas ainda assim, ela colocando acesso a isso, enfim, é a disponibilizadora aí de um mercado que certamente ela vai fazer ficar cada vez mais importante para ela. Né? Sim, a Apple vem investindo bastante em esportes, a gente também já vem conversando sobre isso há bastante tempo aqui na Fonte, agora está aí mais um passo que ela dá nessa direção, e também tem aqueles rumores de que a Apple vem negociando com a NFL, que eles também querem trazer esses jogos para o Apple TV Plus, que parece cada vez mais provável. Então, é realmente o que a gente já vem dizendo. A Apple ela quer se tornar uma transmissora, uma retransmissora de esportes, ela quer transformar o Apple TV, o aplicativo Apple TV, porque não só o Apple TV Plus, mas existe o aplicativo Apple TV que oferece essas assinaturas à parte, e a Apple claramente quer transformar ele numa central de esportes. O próprio iOS já ganhou recursos para mostrar placar de jogo e tudo mais, então dá para ver que a Apple realmente tem um interesse bem grande nessa área, até porque esporte é uma coisa que dá dinheiro por conta das propagandas, e como a gente sabe, a Apple está bastante atrás de ganhar dinheiro com propaganda ultimamente. Pois é, né? E esse acordo ela fez, vai levar, é um acordo de 10 anos, né? O que é absurdo se você pensar até como ela deve ter conseguido fazer para convencer a MLS a fazer isso, porque em 10 anos muita coisa pode mudar no mercado, né? Você vê, por exemplo, o mercado de música, as gravadoras fazem acordo de streaming com cada serviço, acordo de 2, 3 anos no máximo, porque tanto o serviço quanto as gravadoras falam, cara, esse mercado muda muito rápido, então a gente não vai se comprometer com um contrato de 5, 10 anos com uma coisa que pode deixar a gente em desvantagem porque o mercado mudou e agora o streaming tem que ser desse jeito aqui, ou existem acordos mais financeiros mais bacanas com outras gravadoras, então é louco ela ter já travado 10 anos aí pra fazer isso aí, né? Pois é, um acordo bem longo, então realmente a gente não sabe o valor aí da negociação, mas não deve ter ficado barato. Porém, claro, a Apple não ia investir em algo que não fosse dar retorno para ela. Então, com certeza, Tim Cook fez as contas e viu que lá na frente, com esses 10 anos, eles vão ganhar bastante dinheiro com esportes. Né? E você comentou da NFL e tudo mais. A Major League Soccer não é exatamente o campeonato de futebol mais empolgante do mundo, né? Mas futebol é o tipo de coisa que estiver passando na TV e todo mundo assiste. Todo mundo não, eu sei, vários asteriscos, mas assim... É o tipo de coisa que dá pra ver. O futebol americano, por exemplo, ele é um pouco menos acessível da parte do pessoal que entende as regras e tudo mais. Eu sei que quem gosta aqui no Brasil é muito apaixonado, não tô falando sobre isso, mas futebol é uma coisa mais universal, né? Então mesmo um contrato com a NFL, por exemplo, acho que o potencial financeiro para a Apple seria menor até do que um desse, e esse com certeza abre caminho, por exemplo, para poder começar a fazer acordos locais em outros países ou com outras federações de futebol, né? Então fazer, sei lá, transmitir Libertadores, coisa assim, não tá fora do mundo de possibilidades, porque a Amazon já faz isso. A Amazon acho que transmite o Campeonato Brasileiro aqui? Eu não lembro exatamente qual, mas sim, a Amazon transmite já jogos locais aí no Brasil. Então é o tipo de coisa que tudo que ela fizer de acordo, além de dar muito dinheiro para ela, é um teste para ela conseguir fazer mais acordos ainda, como foi o beisebol, que foi certamente um trampolim para ela poder fazer acordos também agora com a MLS nos Estados Unidos e quem sabe ela consegue uma NBA daqui pra frente, sei lá. Com certeza, é uma vitrine, né? Ela começa ali aos poucos e vai mostrando, olha, dá certo, nossa plataforma é assim, tá dando esse retorno, e aí fica mais fácil de convencer outras pessoas a entrarem nesse barco. É isso aí. Bom, vamos lá, vamos seguir com os follow-ups, na verdade, em relação à semana passada, Bom, o Rambo fez um follow-out no ADT, então acho que isso é um follow-in pra falar o que ele comentou no ADT sobre o papo na semana passada de que a Apple mudou o comportamento lá da App Store, pelo menos a partir do iOS 14.6, eu acho. Isso. Ou tô maluco? Para acompanhar a atividade, os toques na tela, ou fazer as métricas de uso da App Store. O Rambo falou que ele deu uma fuçada na situação, né, entendeu? Mais a fundo, tanto o relatório que o pessoal lá que descobriu isso publicou no Twitter, quanto a situação inteira, e falou assim, olha, a gente tem a classificação de que uma notícia lá no ADT, que geralmente são coisas que pintam, viram uma polêmica, mas na hora que você olha muito bem, fala, tá, mas cadê? Ele falou que nesse caso é meio isso, porque ele não conseguiu achar uma associação entre a Apple fazer isso ser aplicado especificamente para a parte de anúncios ou
tracking lá do Tracking Transparency, né? Ela ter cortado o acesso a métricas de utilização entre aplicativos para anunciar para as marcas, Facebook, por exemplo, ao mesmo tempo que ela fez isso aí. Falou, olha, essas métricas, né, fazer métrica é uma coisa, fazer fingerprinting, acompanhamento entre aplicativos e tudo mais é outra métrica. Isso a gente tocou nesse ponto, né? Métricas, elas são úteis para N coisas, inclusive se a Apple quiser para anúncios, mas esse não foi o ponto dessa mudança, né? Foi menos draconiana a coisa do que ficou, assim, parecendo, e o Rambo falou assim, não foram vocês que falaram isso porque vocês inventaram. O reporte do mercado inteiro sobre isso aí associou essas coisas que não necessariamente estão associadas, ou pelo menos de acordo com os dados que existem até agora, não indicam que a Apple fez isso para parte de anúncios, né? Uma coisa que a gente falou de anúncios e todo mundo falou de anúncios porque é o que está rolando agora na App Store, a gente associa só por ser a App Store, né? Mas de acordo com ele, é menos calamitosa a situação do que parecia inicialmente. O que pega mal é justamente o que a gente comentou da coincidência de tudo isso que está acontecendo ao mesmo tempo, né? Porque você tem a descoberta desse tracking que a Apple faz aí, mesmo que para uso interno, enquanto a empresa está com essa questão de investir em anúncios e a polêmica do App Tracking Transparency. Então, junta tudo isso, realmente vira uma notícia bem agravante, assim, e tudo mais. Mas, de fato, não dá para saber ao certo. A gente mesmo comenta lá na matéria que eu escrevi na N5, não dá para saber ao certo o que a Apple está fazendo com esses dados. Pode ser simplesmente para uso interno, uso de engenheiros, então fica difícil mesmo falar, mas é que juntando, né, todo o contexto que a gente está passando agora e também da própria Apple sendo investigada por anticompetitividade, todas essas coisas, aí parece algo mais grave. Claro, pode ser algo que vá ser usado contra a Apple nos tribunais futuramente, porque a gente sabe que quando chegam esses processos, eles usam qualquer coisa para tentar argumentar, contra-argumentar. Então, esse tipo de coisa é mais a lenha na fogueira ali, mesmo que não seja algo tão grande, acaba virando algo grande no meio de toda essa repercussão, vira uma bola de neve, basicamente. Isso aí. E seguindo aqui com o follow-up, eu quero saber se você pode dar segundas impressões, talvez, do seu iPad novo, se você conseguiu testar e usar, como é que tá isso aí da semana passada para essa? Pois eu consegui usar mais o meu iPad Pro. Para quem não lembra, eu comprei um iPad Pro M2 de 11 polegadas. Agora eu tô com o Magic Keyboard, que é o tecladinho lá da Apple, que o iPad fica flutuando, bonitinho e tudo mais. Então já deu para ter mais uma ideia, umas segundas impressões. Eu gostei de usar o Magic Keyboard, então, por exemplo, para mim agora o iPad virou a máquina perfeita para usar rede social, porque ele tá ali no tecladinho. É gostoso de você já digitar com ele. Quando você quer interagir na tela, você interage. Quando você quer usar o trackpad, você usa. Essa versatilidade é bem legal. Sobre o Stage Manager, eu acabei não usando muito porque ele não fez muito sentido para mim. Eu até achava que ia mudar tudo, que faria diferença. E eu percebi que falei, cara, eu comprei esse iPad para usar o Stage Manager e eu quase não estou usando o Stage Manager. Quase todo o tempo eu passo ali com um aplicativo em tela cheia, porque é melhor do que você ficar ali com algumas janelinhas que você não consegue redimensionar do jeito que você quer, você não consegue mover ela para o lugar exato que você quer, porque ele controla tudo automático, né? Então você arrasta um pouquinho para o canto, ele já joga a janela lá para o canto. Você diminui um pouquinho, mas ele já diminui nos tamanhos pré-definidos pela Apple. Não tem como você usar ali de um jeito como se fosse um computador mesmo, que você coloca a janela do tamanho que você quer, arrasta para onde você quer. Então eu acabei usando o Stage Manager, na verdade eu acabei não usando o Stage Manager, usando a interface padrão do iPad. O teclado, como a gente também comentou, que esses iPads mais caros, eles ficam meio inúteis sem os acessórios, e realmente, quando você coloca ali o teclado, muda bastante. Você consegue usar mais o iPad como se fosse um computador. E esse como se fosse é porque eu, pelo menos, não consigo substituir. Recentemente eu estava acessando um site específico e não abria no iPad porque não era compatível com o Safari do iOS. Eu tive que abrir meu Mac para entrar no site. Então, por mais que a Apple faça coisas, diga que tem o mesmo chip de computador, e tem o mesmo chip de computador,
O software do iPad ainda é o problema. Ele ainda não chegou no nível em que você pode substituir 100% o computador. Se você faz aquele uso básico de, vai usar para documento, igual eu, para mim o iPad é a máquina perfeita para rede social. Porque para isso, né, ele é menor do que um laptop, você consegue carregar mais fácil para qualquer lugar, embora o Magic Keyboard seja bastante pesado e o iPad fica mais grosso e mais pesado do que um MacBook Air. Então tem isso para se considerar. Mas o tamanho dele é legal para você navegar, para você usar rede social. Mas para substituir computador, mesmo com o iPad OS 16, Stage Manager, a coisa ainda não chegou lá. É uma pena, né? Mas tá apontando para isso. A intenção é essa, né? Eu acho que você postou a foto do iPad lá, com a capa e teclado e tudo mais. Eu ainda acho muito bonito o iPad flutuante ali, o aspecto mesmo de quando você está usando. Deve ser bem bacana, né? Vendo em primeira pessoa ali, porque aí de fato você não vê ele apoiado, você vê ele só flutuando em cima do teclado ali. Eu acho bem bacana. Nossa, sim. Questão de design não tem discussão. O iPad é muito bonito, com o teclado também fica muito bonito, apesar dele ser pesadinho. A estética ali de você ter o iPad flutuando é super moderno, parece algo futurista, assim, diferente de qualquer outro computador, laptop e tudo mais. E eu, inclusive, vi na Apple Store agora o iPad Boy novo, com aquela capinha, aquele tecladinho novo. E é bem interessante notar a diferença, né? Porque o teclado novo, ele fica ali apoiado embaixo, então ele não flutua. Mas, em compensação, ele tem as teclas de função que o Magic Keyboard não tem. E isso eu tô sentindo falta, porque para você ajustar o brilho, o teclado, até uma tecla ESC não tem no Magic Keyboard, e o teclado novo do iPad Boy tem. Então a gente não sabe se lá na frente vai ter alguma revisão, mas eu senti falta disso. Porém, no geral, aí, as minhas impressões do iPad Pro nesse momento são essas. É uma máquina muito legal para você fazer o básico. Só que aí a gente entra no preço, porque você pagar 1.000, no caso aqui, 1.000 euros ou 1.000 libras, para você fazer o básico no iPad, você consegue usar esse mesmo valor para comprar um MacBook de entrada que, em termos de software, faz muito mais que o iPad. Então, fica meio complicado. Para mim, a minha visão é que o iPad ele é uma máquina para quem é realmente ilustrador, para quem realmente vai usar o Apple Pencil, porque ali que está a mágica do iPad, é o Apple Pencil. Para quem quer um computador mesmo, o iPad ele ainda deixa a desejar. É uma pena, uma discussão que eu lembro que quando eu estava usando o iPad Pro para tudo, trabalho e tudo mais, tanto geração quanto consumo de conteúdo e podcast, que era uma volta para conseguir fazer, mas ainda assim eu fazia porque eu achava, e ainda acho divertido, é mais divertido o iOS do que o macOS, por exemplo, né? Mas tem uma hora que você cansa de empurrar o caminhão ladeira acima toda vez, né? E fala, putz, tá, tem menos atrito para fazer isso no Mac. E uma coisa que eu concluí durante esse tempo foi que não dá para querer fazer as coisas do mesmo jeito que você faz no Mac e no iPad, um jeito diferente, né? O final é a mesma coisa, né? O objetivo é a mesma coisa, o destino é o mesmo, mas o trajeto, o caminho é diferente e a cada mudança, a cada novidade, eu acabava acrescentando uma etapa e aumentava esse atrito de fazer. Eu falei, putz, tá, né? Testei, bacana, mas aí eu voltei pro Mac que... Enfim, ainda tá mais preparado e que pena, sei lá, 5 anos depois, 5 não, né? São uns 3, 4 anos depois eu vejo que ainda é basicamente a mesma situação, né? Pois é, comigo é a mesma coisa. Eu tento usar o iPad, mas no fim do dia eu percebo que usar o Mac é mais rápido, é mais prático, já é algo que eu conheço, estou familiarizado e não preciso dar tantas voltas assim. Acho que esse é o maior problema. Porque a galera que defende muito o iPad fala, mas é só você fazer isso, e aí vira um manual de instruções para algo que no Mac eu faço com 3 cliques. Então, não faz muito sentido, principalmente considerando que o iPad tem o mesmo preço do Mac. De novo, se fosse algo mais barato, né, você fala, tá, tudo bem, o iPad custa metade do preço de um Mac. Só que quando você compra o iPad com teclado, com acessório e tudo mais, você tem o preço ali, ele está competindo com o MacBook, só que com uma desvantagem muito grande no software. Então,
de novo, é legal, é muito legal, eu tô gostando de usar o iPad, eu adoro abrir ele, começar a abrir o Twitter ali no tecladinho, porque é mais legal do que pegar o meu MacBook e abrir ele, que é todo fixo, e o Mac eu não consigo usar o touch. No iPad, se eu quiser dar um zoom numa foto, eu já toco na tela, se eu quiser dar scroll no trackpad eu faço, se eu quiser rabiscar com o Apple Pencil eu faço, então essa versatilidade é muito legal. Mas o que deixa a desejar realmente é que o software do iPad, ele não entrega as mesmas coisas que o macOS, por exemplo, entrega. Né? Uma coisa curiosa que eu estava pensando aqui agora é que, porque eu usei o iPad durante esse período, eu usei muito shortcuts. Eu não tinha nenhum tipo de... No meu fluxo de trabalho, eu não usava automação, nada muito atalho de coisas, tipo Keyboard Maestro, que não tem no iPad, mas ainda assim. Aí, por causa do trabalho no iPad, eu comecei a usar muito os shortcuts para pegar, eu fazia a descrição do podcast, pegava os links, transformava o link de Markdown para HTML, que era uma coisa que na época a plataforma nem tinha suporte a isso, para postar em Markdown para virar link e tudo mais. Então eu comecei a me familiarizar com essa parte de automação e tudo mais no iPad, mas foi a mesma coisa, né? A hora que eu fiz isso no iPad para ficar próximo do Mac. A hora que eu comecei a usar automação no Mac, aí ficou melhor ainda, né? Porque não tinha um atrito e ainda me adiantava mais, mas é engraçado como eu dificilmente estaria tão mergulhado hoje em dia com automação no Mac se não fosse eu ter treinado, testado isso no iPad para fazer funcionar. Então, pelo menos para isso foi uma boa experiência conseguir usar isso para poder fazer as coisas que eu faço hoje mais eficientes no Mac por causa do iPad, olha só, né? Não como ele queria, mas ainda assim funcionou. O Shortcuts realmente é muito bom. E eu também comecei a usar Shortcuts por causa, né, do iPhone, do iPad. Hoje tem Shortcuts no Mac, mas é algo que faz mais sentido no iOS, até pelas limitações. Então, com o Shortcuts você consegue, pelo menos, contornar aí várias coisas. Então, para quem não tem um Mac, por exemplo, e realmente quer usar o iPad ou já usa o iPad como computador, você programar vários shortcuts é uma opção legal para agilizar um pouco essas voltas que você tem que dar no iPadOS. É isso aí. Bom, seguindo aqui com o follow-up em relação às últimas semanas, o Raimundo Torres falou sobre o Apple Watch Ultra que ele comprou recentemente e falou que já teve um monte de geração do Apple Watch, teve de alumínio e tudo mais, e ele comprou o Ultra, está há pouquíssimo tempo com ele, e notou que na moldura, que agora é aquela moldura reta, que que fica em volta área da tela, ele achou umas batidinhas, assim, um amassadinho, e tá falando que eu achou um absurdo, um negócio novo, feito para ser resistente. Ele já tem com poucas semanas de uso, e ele, né, eu acho que ele comentou que não se lembra de ter batido ou coisa assim, mas ainda assim tá lá com uns amassadinhos, e é o tipo esse amassado que tem no Apple Watch dele, eu vou falar que é parecido, por exemplo, com o que aparece às vezes no meu Mac, sei lá, uma coisinha bate bem na quininha, e aí não tem jeito, por mais resistente que seja, você tirou dá uma amassada mesmo, o que é uma pena. Ele falou que vai reclamar, pelo menos na Apple, porque achou inadmissível um produto caro como esse, com essa proposta de ser rígido e resistente, já aparecer essas marcas de uso. A marca de uso é sempre complicado, né? A própria Apple, ela costuma usar aquele termo dano cosmético quando você vai reclamar de algumas coisas assim. Eu lembro que eles usavam muito isso na época do iPhone 5, que aquela cor lá, ela descascava fácil, e você levava na Apple e falava, não, isso aí é dano cosmético, né? Lamento. Mas, então não tem como saber exatamente aí se é um problema do Apple Watch, se de repente bateu em alguma coisa que não viu, porque o relógio tem muito isso, né? A gente às vezes, pelo menos, às vezes eu bato numa mesa, bato numa parede, assim, sem perceber, tanto que eu nem gosto muito de dormir com o meu relógio, também com medo de estar ali dormindo e meter o braço na parede, então pode acontecer algum acidente, a gente acaba nem percebendo, e no Mac, como você disse, também acontece muito, tem várias lasquinhas assim, e é bem chato, mas é curioso justamente porque o titânio ele é vendido como um material mais resistente, né? O Apple Watch Ultra é vendido com essa ideia, mas claro que ele ser mais resistente não o torna inquebrável, então marcas de uso, principalmente alguns desgastes, com certeza vão acabar aparecendo com o tempo. Por exemplo, tanto no caso do Mac quanto desse novo Apple Watch, você tem uma situação que não tinha no Apple Watch antigo, nas gerações todas que tem até hoje, que são ângulos retos, né? O Apple Watch sempre foi aquela coisa inteira curva, né? Se você bater numa quina da parede, no Apple Watch novo, o Ultra e o arredondado, o Ultra vai acusar mais, porque é que nem no Mac, né? O que eu tô falando que eu noto
onde tem umas batidinhas, é justamente onde o ângulo é reto e aí tem coisa para amassar. Se fosse arredondado, até eu imagino, com base em nada, que a parte para você absorver e reagir a esse impacto deva se comportar de jeito diferente do que uma coisa 100% reta, né? Mas é uma pena e frustrante quando isso acontece, sem dúvida alguma, né? Que nem comprar um iPhone novo e dá uma semana, você acha um risquinho na tela, fala, pronto, né? Estragou meu iPhone. Eu tô literalmente nessa, eu não sei como a Apple fala, né, do Ceramic Shield, pipipipopopó. Meu iPhone 14 Pro já tá com risco na tela, faz um mês agora que eu comprei ele. E aí dá aquela tristeza, né? Falar, pô, meu celular novinho já tá arriscado. Mas faz parte do uso. Eu escolhi usar sem película. Eu gosto de ter a sensação natural da tela. Tá arriscado. Mas eu assinei o Apple Care aqui já. Então, mais pra frente, se quiser trocar, tá tudo certo. Faz parte do jogo. Né? E a tela, especificamente, é uma coisa que... depois que ela passou a ficar mais resistente, ela, ironicamente, passou a ser mais riscável, porque o que acontece é que o material fica um pouco mais maleável, e é por isso que se ele cair ele não quebra, porque só que isso deixa ele é como se ele fosse um pouco mais mole, né? E aí, né, se ela fosse mais dura, ela ia quebrar com mais facilidade, mas ia arranhar menos. Então a gente tem que colocar na balança qual que é o benefício, né? Ele levar um tombo e não quebrar, mas dar esses arranhões de vez em quando, ou não, né? Mas aí é aquela coisa, ou você não usa, ou tem que usar com película, capinha e tudo mais, e aí mata a proposta do design do aparelho, enfim, né? Mas aí é uma coisa mais filosófica. Eu sei que tem gente que não se importa com isso. Eu me importo bastante. Vai de cada um, mas isso que você falou é bem verdade. O material, ele tem a dureza, né? Então, se você deixa ele mais resistente às abrasões, ele daí perde ali na durabilidade. Tanto que, por exemplo, o Apple Watch com tela de safira, que são os modelos de aço, eles são praticamente impossíveis de serem riscados, só que eles quebram com mais facilidade, porque tem essa diferença do material. Já no vidro do Apple Watch comum é o contrário, ele é mais resistente a pancadas, só que ele fica todo riscado. Então, tem isso, é algo natural dos materiais mesmo, não tem muito o que fazer. Eu acredito que hoje muito mais pessoas se importam com o celular cair no chão e continuar vivo do que ter algumas abrasões ali com o longo do tempo. Eu também prefiro, igual... Tá arriscado, né? Fica um pouquinho sentido ali com os riscos, mas pelo menos o celular tá inteiro, tá tudo ok e é isso aí. Né? Hoje eu me incomodo menos também com risco, coisa assim. Eu acho que eu tô no estágio de que você fala assim, putz, é o tipo de coisa que acontece. Eu tô usando e beleza, né? E isso não era... eu lembro, por exemplo, quando saiu o iPhone 3G e o 3GS, né? Que eu lembro que eu tinha o hábito de pegar, porque ele era aquele sabonete, né? Eu tinha o hábito de colocar o dedo, por exemplo, ele deitado, né, com a tela virada para cima, numa mesa mesmo. Eu colocava o dedo no botão Home e ficava girando o iPhone no próprio eixo, né, porque ele era fácil de fazer isso. Eu estava numa reunião, sei lá, conversando, era hábito fazer isso, que é uma coisa inimaginável hoje, riscar toda a parte de trás. Mas acho que a gente não tinha nem esse hábito de, putz, eu vou comprar, vou usar, mas eu vou cuidar para depois poder vender, e aí eu compro o seguinte, não tinha muito isso, né? E aí ficou aquele cuidado máximo e tudo mais, mas nos últimos anos, putz, apareceu um raladinho, apareceu. Paciência, é assim, né? Tenho coisas mais urgentes para me importar. Eu comento no DT que eu tenho uma quantidade finita de coisas com as quais eu consigo me preocupar e me importar ao mesmo tempo. E a tela, se riscou um pouquinho ou não, já não faz mais parte dessa lista. Eu tô no teu time, eu também... Já me importei muito, eu era daqueles que cada 5 minutos estava ali limpando o iPhone, passando um paninho na tela e que segurava assim com todo cuidado. Agora eu uso e tá tudo bem. Eu sei que ano que vem talvez eu já vou estar com outro iPhone, então é isso aí. Mas pra quem, claro, pensa em vender depois, né? Pra quem vai passar pra alguém, aí tem as opções. Tem película, tem capinha, tem Apple Care Plus, que não dá pra assinar oficialmente no Brasil, mas dá pra conseguir. Então tem um jeito de usar pra todo mundo. É isso aí. Agora, um último follow-up em relação ao que pintou nas últimas semanas é que a Apple lançou oficialmente nos Estados Unidos e no Canadá aquele serviço de emergência do iPhone 14S para você chamar se comunicar por satélite se tiver sem sinal de operadora, que o pessoal lá estava... Eu também estou curioso para testar, mas ainda por aqui não dá, mas pelo menos Estados Unidos e Canadá já conseguem agora oficialmente usar. Pois é, eu também queria testar, mas aqui mesmo, eu estou em Londres agora, aqui no Reino Unido e Europa, aqui também não tem. Inclusive a Apple já confirmou que vai lançar aqui em dezembro, mas aí eu já estarei de volta ao Brasil, então não vou conseguir testar. Mas para quem tem o iPhone 14, iPhone 14 Pro e mora nos Estados Unidos ou no Canadá, o
tá passeando mesmo por lá, vai conseguir já testar o satélite, a comunicação via satélite, que você basicamente aciona ali para pedir socorro. Não é algo para você navegar na internet, ficar trocando mensagem com as outras pessoas. É realmente um recurso que você acessa quando você não tem mais nenhuma forma de comunicação. E aí a Apple ajuda você a se conectar com um centro de emergência. Eles mandam a sua localização e tudo mais para que você seja encontrado. Isso é ótimo para quem geralmente às vezes está numa estrada que não tem sinal, acontece algum acidente, ou, por exemplo, para a galera que gosta de fazer escalada, trilha, que também geralmente se enfia em lugares muito isolados e aí não consegue comunicação. Então aí você consegue basicamente ficar apontando o iPhone para cima até ele se conectar com o satélite e a Apple avisa os serviços de emergência sobre onde você está e manda ali algumas informações suas. E para quem quiser testar, estiver em um desses países e quiser testar sem ter que de fato ligar para a emergência para atrapalhar, né, todo o fluxo ali, você tem nos ajustes do iPhone uma opção para fazer uma demo. Então o próprio iOS ele ensina já você a usar o serviço, e aí você consegue fazer todo o processo de apontar o iPhone para cima, encontrar o sinal satélite, mas aí, claro, ele não vai mandar a mensagem de emergência no final. Mas para você ver e entender como que o processo funciona, isso eu achei muito legal, porque a gente também já tinha comentado na fonte, o 95Mac tinha descoberto esse modo demo ainda nos betas do iOS, que isso era muito importante justamente para as pessoas não ficarem testando ali o serviço, ligando para o serviço de emergência e atrapalhando tudo só porque eles querem testar o satélite. A Apple foi lá e criou um modo demo que não só serve para testar, mas também para te ensinar a usar, para quando você chegar numa situação em que você realmente precisa ativar esse modo. Isso aí, e por isso eu vou dizer, se você mora nos Estados Unidos e no Canadá, ou no fim do ano mora no Reino Unido e mais uns 4 ou 5 países onde a Apple vai lançar isso aí, testa, vai no modo demo, faz 3 vezes, porque a hora que se acontecer de você dar um acidente, a última coisa que você quer saber é aprender a mexer na emergência para fazer. Então pula essa etapa, aprende, vê como é que é, se familiariza com a interface, que inclusive tem mão de brasileiro, né? Nosso amigo Chai ajudou, ele já falou no Twitter que ele ajudou a fazer a interface, e vale testar para você já poder ter isso na manga do seu repertório. Aí se um dia você precisar, já não vai ter que aprender a mexer na interface para poder pedir ajuda, né? Exatamente. Então corre lá, se você já consegue usar, faz o teste, manda pra gente também imagens do teste, como que foi, conta pra gente a experiência, porque realmente é algo que parece muito legal e a gente torce para que isso chegue no Brasil. Pelo que deu a entender, a Apple quer expandir isso rápido, porque já tem uma lista de mais uns 3 países que vão receber agora em dezembro, então imagino que no ano que vem terão mais países. E a parceira da Apple nessa tecnologia de satélite, ela opera serviços de satélite no Brasil, então pode ser que a gente receba esse serviço em breve. Eu espero que sim. Beleza, agora vamos lá. Você deu um spoiler na semana passada sobre coisas que você talvez... Alguns planos que você tinha e você confirmou os planos. Comprei mais coisas na loja da Apple, né? Você mostrou um monte de coisa que você comprou. E acho que a gente pode explorar um papo bacana sobre a experiência de compra na loja da Apple, que eu sei que você tem opiniões a respeito, eu quero falar sobre isso, mas antes, tirar um minutinho aqui do episódio para agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando aqui o A Fonte, e com desconto, dá por cima para quem escuta o podcast. A ExpressVPN é um serviço, claro, de VPN que protege a sua conexão, o que é especialmente útil se você se conecta a Wi-Fi públicos. Como, por exemplo, estou no aeroporto, estou no shopping, conectar Wi-Fi de graça, beleza, termos, aceitei. Pronto, você acabou de aceitar que eles possam ver o que acontece na sua conexão e usar esses dados, seja para vender serviços de publicidade direcionada, seja para, sabe-se lá, que fim que eles vão dar para isso aí, né? Então, se você se conecta em Wi-Fi públicos, os seus dados, você vira o produto, como sempre acontece em coisas de graça, e os seus dados são explorados sempre de um jeito que pode não ser muito bacana, você pode não gostar. Com a ExpressVPN, isso não acontece, porque se você se conectar por meio dela mesmo no Wi-Fi público, a sua conexão passa a ser criptografada. Isso quer dizer que nem quem está fornecendo o acesso à conexão consegue ver o que você está fazendo, o que de quebra também te protege contra a conexão estar comprometida, alguém se enfiar no meio da conexão, querer extrair, explorar seus dados, também não consegue fazer isso. Uma outra vantagem também, e essa eu estou usando bastante, é que se você se conectar pela ExpressVPN a serviços de streaming, você consegue usar catálogos de outros países. Eu falei já, estou usando, por exemplo, o HBO Max com a ExpressVPN para ver The West Wing. No último fim de semana agora, eu vi reassistir ao filme Os Suspeitos, ótimo, um clássico do cinema de 95, eu acho, dirigido pelo Bryan Singer,
que também está disponível lá fora, só eu usei ExpressVPN, conectei lá no Amazon Prime Video, consegui assistir também o filme, e enfim, né, tem um monte de outras opções aí para quem quiser fazer isso. Netflix também dá para fazer isso. Serviço de streaming de música também muda, dependendo do país muda o catálogo, coisa de contrato e tudo mais. Essas limitações existem e você contorna isso com a ExpressVPN. Então, para saber mais como aproveitar não só a ExpressVPN, mas também uma oferta bacana que eles deram aqui para os ouvintes do A Fonte, é o seguinte, você entra em expressvpn.com/afonte. Lá você vai ter um mês de graça para testar, só para ver como é que é usar VPN no telefone, no tablet, no computador, na TV também, no seu roteador, para colocar direto no roteador, assim, tudo que passar pela sua casa inteira, todo mundo conectado já vai estar protegido também. Aí você testa por um mês, e aí na hora de assinar o plano você faz o seguinte, no plano anual você vai ter 3 meses de desconto só por escutar aqui o A Fonte e por ter assinado por meio do endereço expressvpn.com/afonte. Muito obrigado, ExpressVPN, mais uma vez pelo patrocínio aqui do podcast e pelo apoio também, claro, a toda a Gigahertz. Valeu, ExpressVPN. Agora vamos lá, você comprou coisas incríveis e que eu fiquei com inveja também, né? Você comprou o paninho? Eu comprei o paninho, o famoso pano de polimento da Apple. Não resisti. Muito bem. Eu quero saber um review sobre ele, sobre o que você comprou também, mas antes disso, acho que a discussão mais bacana que a gente pode dar até de utilidade aqui para os ouvintes também é sobre a experiência de compra nas lojas que você tem. Enfim, né? Não vou nem introduzir o assunto, você tem opiniões. Pois é, então, eu basicamente visitei todas as Apple Stores de Londres, foi uma meta, assim, vou visitar todas as Apple de Londres, então eu fui na Apple Regent Street, na Covent Garden, na Brompton Road, e são flagships, são lojas grandes de rua, então tem uma experiência bem diferente, por exemplo, você ir nas lojas dentro de shopping, como é o caso das lojas que a gente tem no Brasil. Só que eu percebi algo que eu já vinha notando, mas agora, indo nessas 3 lojas, ficou mais evidente, como que a Apple, com essa reformulação das lojas e da estratégia que eles adotaram nos últimos anos, estragou um pouco a experiência de você que só quer ir na loja comprar as coisas. Porque eu, por exemplo, fui na loja para comprar uma pulseira para o meu Apple Watch e eu queria comprar aquela braided, que é a trançada, que você tem que comprar já no tamanho certo para o seu pulso. E aí, eu cheguei num vendedor, a loja estava bem movimentada, mas tinham alguns vendedores disponíveis. Eu fui até a parte que tem as pulseiras de Apple Watch. Aí cheguei lá, tinha um vendedor livre, ele já falou, olha, você tem que, para falar com isso, tem que falar com fulano lá na frente. Tá, fui lá com fulano. Aí cheguei lá, o cara falou, você marcou horário? Eu falei, marcar horário, né? Ele, tem que marcar horário, mas eu vou marcar aqui rapidinho pra você. Eu estava na loja, ele teve que marcar um horário que era 15 minutos depois, mas ele teve que marcar lá pra chamar alguém pra me atender, que era uma pessoa específica pra falar de Apple Watch, pra eu poder experimentar as pulseiras. E aí depois que ainda deu horário, eu tive que ficar sentado lá mais um tempo, esperando a pessoa aparecer. Então assim, pra eu chegar na loja já sabendo o que eu queria e pra experimentar uma pulseira e comprar e pagar e sair, eu fiquei quase 1 hora lá dentro, pra literalmente pegar um paninho que tava lá no stand, experimentar a pulseira que eu queria, ver qual que era o melhor tamanho pra mim, pagar e ir embora. Então ficou aquela coisa tipo, poxa, eu já sabia o que eu queria, eu não queria ter que experimentar e no caso eu não queria ter que esperar por alguém e tudo mais, só queria lá ver se era o tamanho mesmo que eu tava imaginando, comprar, pagar e ir embora. Então, o que eu percebi indo nessas flagships é que a Apple, ela deu esse foco tão grande para tal da experiência, né? Eu lembro quando que a Angela, que era CEO da Burberry, que depois foi para a Apple, redesenhou todas as lojas, hoje não está mais lá, mas ela tentou fazer essa coisa de que ela queria que as Apple Stores fossem um lugar para você ir com os amigos e curtir e aprender coisas, né? Tem o Today at Apple. Só que para quem só quer ir lá e comprar e ir embora, ficou uma coisa muito estranha, porque você tem que falar com várias pessoas, você tem que esperar, você tem que sentar lá na árvore que tem dentro da loja, que é muito linda, mas perdeu um pouco aquela coisa de loja mesmo. Acho que isso, pelo menos pra mim, me atrapalhou um pouco. Eu entendo que, por exemplo, o Today at Apple tem muita gente que vai pra aprender, e é legal, ele tem, né, as sessões lá, mas eu até brinquei aqui com os meus amigos aqui, que
parecia uma feira dentro da Apple Store, porque você entra, tem o cara no microfone falando super alto lá no Today Apple pra loja toda ouvir, e aí aquela gritaria, loja cheia, e o vendedor te joga pra lá, pra cá, e você tem que ficar sentado esperando alguém te atender. E, assim, não foi uma experiência agradável pra mim. Eu acho que algumas coisas poderiam ser revistas nas Apple Stores. Eu gosto muito do layout, elas são lindas, isso é indiscutível. As lojas são muito bonitas, o jeito que eles expõem os produtos. Mas parece que a experiência de compra mesmo, para você que já chega lá sabendo o que você quer, tá deixando a desejar. Só que tem aquela coisa, né? De novo, voltando ali no redesign das Apple Stores que a Angela fez quando ela trabalhava lá, ela claramente, né, ela veio da Burberry, então tem uma inspiração de tentar tornar as lojas da Apple mais parecidas como lojas de grife, e de fato você olha e realmente parece, mas eu acho que alguém lá dentro da Apple se esquece que a Apple não é uma grife. Ela tem produtos caros, só que é uma loja que tá sempre cheia. Eu fui em todas as Apples que eu fui, que elas estavam cheias de gente, porque é uma loja que você vai para comprar capinha de 50 euros, capinha, celular, acessório, paninho de limpeza. E embora tenha computadores caros, são coisas que muita gente compra, principalmente aqui. Então não é como uma loja de grife que você entra, tem produtos caríssimos que no máximo tem 10 pessoas dentro da loja, tem um atendimento realmente diferenciado. Mas, então, pra mim, esse estilo mais fancy das lojas, embora ele seja muito bonito, ele peca por esse lado de te atrapalhar quando você só realmente quer comprar algo. É curioso porque a Angela Arendt marcou meio que uma divisão no conceito do que era ser uma loja, porque antes disso ela foi idealizada com o Steve Jobs junto com o John Browett? Ron Johnson? John Browett, que foi o primeiro, né? Que era o conceito de que... Existe um vídeo super bacana e, claro, clássico, velho do Steve Jobs, apresentando como é que era a organização da primeira Apple Store. Aqui, você entra aqui no primeiro quarto da loja, você vê todos os produtos, aí lá na frente tem software e tudo mais, acessórios lá no fundo. É claro que eram menos produtos, né, para colocar em exposição e a loja foi pensada... O Jobs era bem detalhista com essas coisas, né, todo mundo sabe. Então... Ficou lá o John Browett, aí saiu ele, entrou o Ron Johnson, aí a Apple não ficou satisfeita com o que ele estava fazendo, tanto que ele que a Apple substituiu pela Angela Arendt, que largou o cargo de CEO da Burberry, como você disse, e foi para lá e trabalhou com o Johnny Ive para fazer essa parte mais conceitual das lojas principais e transformar a experiência da Apple em ser uma loja, tudo ser loja boutique, o atendimento, o negócio das árvores que você comentou, né? Então, essa parte mudou. Só que essa parte mudou no momento em que a Apple começou a ter problema para conseguir vender iPhones como isso acontecia no passado, né? E depois a Angela Arendt saiu porque a Apple precisava fazer mudanças de varejo que transformassem a loja em um ambiente que te empurrasse mais para vender, né? Quer dizer, para você comprar, mas para ela vender coisas. A Angela Arendt não queria fazer isso rolou. Ela já estava já existia um certo atrito ali Você vê que ela não aparecia muito em evento, ela aparecia acho que em 2 eventos só. E, enfim, não rolou. E aí ela foi substituída acho que pela Deirdre O'Brien. Isso mesmo. Que ela é tipo RH e loja, sei lá. Agora ela é diretora de pessoas, uma coisa assim. E daí pra frente o varejo nunca mais acertou muito o pé, né? Então, tá mesmo, a minha experiência, tanto em lojas aqui no Brasil quanto lá fora. Aqui no Brasil, ela sempre é mais consistente, eu acho, a experiência. Mas lá fora, especialmente nessas lojas que você falou, as flagships, né, que chamam atenção, que são mais conceituais e tudo mais, por ser um volume absurdo de gente, eu entendo a necessidade de transformar todo o processo de atendimento numa linha de produção. Então, você chegou, você precisa comprar um negocinho, você tem que marcar o horário daqui a 15 minutos para poder entrar como é que chama? O conveyor belt de fábrica, assim, enfim, no fluxo ali, né? Isso, entrando no fluxo ali, você vira uma pecinha que vai passar por um roteiro pré-definido, né? De passar por uma pessoa para escolher outra pessoa para receber e tudo mais. Ficou muito burocrático, né? É confuso, não dá para ficar à vontade como ficava antes, porque antes era... Você chega, você pega o negócio, a caixa, você fala, escuta, posso pagar? A pessoa, dá para você pagar só, ainda dá para fazer isso, né? Você pagar por conta própria, mas ainda assim, se for um iPhone, sei lá, né? Quando eu comprei meu iPhone... foi em Madrid? Acho que foi em Madrid.
né? Nesse ano, putz, eu passei com umas 4 pessoas para conseguir sair com o iPhone de lá, né? Porque é uma coisa que ficou mais complicada mesmo. Então essa impressão, tendo visitado as lojas antes e depois, eu concordo com você, o que é uma pena porque as lojas da Apple sempre foram esse exemplo de uma experiência bacana, ir lá e ficar à vontade e tudo mais. E não é mais assim, mas de novo, né? Porque as lojas não conseguem crescer na mesma medida que o interesse das pessoas cresce, a quantidade de produtos para conseguir acomodar e vender, e acessórios, né? Que hoje tem 1 bilhão de acessórios, não era assim há alguns anos. Dá para entender. Mas ainda assim, o trabalho da Apple era justamente tentar resolver isso e da melhor forma possível. E no momento que está hoje, não está certamente da melhor forma possível. Inclusive, até no online a gente teve mudanças que agora eles voltaram atrás. Na época da Angela, por exemplo, ela tirou a aba Store, que era uma aba dedicada para você comprar, e integrou a compra dentro da página do produto. Então você tinha que ir lá no iPhone, ler toda a parte, explicando o que é o iPhone e tudo mais, para daí achar o botão comprar. E agora que ela já saiu da Apple, eles voltaram com a App Store, tem lá de novo uma aba dedicada para você fazer a compra já direto, porque ela tirou um pouco essa coisa de retail, né, de loja de varejo mesmo. Ela tentou transformar a Apple numa boutique, mas, de novo, a gente precisa lembrar que a Apple, por mais caro que alguns produtos seja, não é uma grife. É uma empresa que vende eletrônico e vende capinha de celular, e vende pulseira. Então, tem uma demanda muito alta. Não dá para você transformar isso 100% numa boutique. Então, estragou, sim, um pouco a experiência. Não é mais a experiência antiga de Apple Store. Claro que ainda é muito legal você ir numa flagship da Apple, ver os produtos expostos. Eu, por exemplo, vi agora o Pro Display XDR pela primeira vez na minha vida, porque no Brasil eles não colocam isso em exposição. Isso geralmente só fica nas lojas flagship, então é legal, você consegue mexer nos produtos, mas quando você chega lá com a intenção de quero comprar isso, você não consegue fazer isso do jeito simples, porque é aquilo que você comentou, tem que entrar no fluxo, tem que passar por outro, tem que falar com o especialista disso, e aí a experiência já não fica tão agradável assim. E esse negócio da loja online é curioso porque a Angela Arendt acabou com isso, acho que foi em 2015, né, que ela entrou na Apple, 2014 talvez. E a loja online mesmo só voltou no ano passado, né? Então faz 1 ano aí que isso voltou, porque agora era isso, né? Era a loja desmembrada em cada produto. E eu lembro mesmo, quando em 2015 eu estava aí em Londres, na época do lançamento do iPhone, aí eu comprei pela internet, ia demorar, aí eu fui na loja, aí... Não tinha a cor que eu queria, eu comprei qualquer cor para trocar na loja depois pela cor que eu queria, e falaram, putz, você comprou pela internet, devolve pela internet, não tem o que fazer aqui. E eles falaram, a operação é como se fosse outra Apple, a operação é completamente descolada. Nada que acontece online vai acontecer na loja e vice-versa. Então, vai na UPS lá, no FedEx lá e devolve e vê o que você quer fazer, né? Então, era isso mesmo. E o que a Angela Arendt fez, ela foi contratada pela Apple porque o trabalho que ela fez na Burberry foi muito bom de um reposicionamento de marca para a Burberry voltar a ser uma marca de alto padrão. Porque antes dela entrar, ela estava sendo usada... até esbarra um pouco em preconceito, né? A intenção não é essa, mas assim, ela estava sendo usada por pessoas que a Burberry não queria que usassem a marca dela, né? Então, eles tinham especialmente uma roupa que era um padrão meio xadrez e tudo mais, e falando, putz, a gente quer que um outro público use as nossas roupas, e aí ela ficou encarregada de mudar a imagem, a parte de loja, mas ainda assim o conceito, porque ela era CEO, não era só dona das lojas, quer dizer, dona da loja, pra vocês entenderem, né? E aí ela ficou encarregada disso e ela fez isso e a Burberry voltou a ser uma marca de premium, de prestígio no mundo da moda e tudo mais. E a Apple contratou e falou assim, beleza, a gente quer que você faça aqui na Apple o que você fez na Burberry para varejo, né? E aí ela começou a trabalhar com o Johnny Ive para fazer os conceitos. Que é o tipo de coisa que todo mundo esquece ou perde a graça, do tipo, as tomadas nas lojas conceitos são escondidas, você passa a mão por cima da mesa, elas estão lá, elas abrem sozinhas, que detectou que você passou a mão. Fala, tá, né? Muito conceitual e pouco prático, no fim das contas, isso aí. E aí foi justamente essa parte mais conceitual, exagerada, que fez, depois de um ponto pra frente, não fazer mais sentido ela tá lá, e por isso que ela acabou saindo, que é uma pena. Eu gostei do trabalho que ela fez, né? Mas não encaixou com o que a Apple é, no fim das contas, né? E aí é um problema. Exato. O resumo é que das lojas são bonitas, mas nem sempre são funcionais. Exato.
Agora vamos lá, você comprou, quer fazer a lista? Temos tempo aqui pra lista do que você comprou? Algumas coisas, né? Teve paninho, teve pulseira de Apple Watch, teve MagSafe Battery. Aham. E o MagSafe Battery é um produto que eu tenho curiosidade. Você já conseguiu testar? Como é que tá? Já Porque testei. esbarra no lance de usar uma capinha, por exemplo. Né? Isso. Eu já sabia dos reviews, eu já tinha lido muita gente falando que ele não é a melhor power bank do mundo, porque a capacidade de bateria dele é muito pequena, ele tem 1.400 e alguma coisa mAh. É metade da bateria de um iPhone Pro. E de fato você não consegue carregar um iPhone Pro de 0 a 100 com o MagSafe Battery. Você coloca lá, ele chega até a metade e acaba. E é isso. Então não é útil para você, por exemplo, que vai... sei lá, se enfiar no meio do mato, fazer uma trilha, vai ficar dias, talvez, fora. Aí nem adianta. Eu comprei porque eu tô aqui viajando e quando a gente tá viajando, né, turista, quer tirar foto de tudo, fazer vídeo de tudo, não tem bateria que aguenta. E eu falei, cara, tá, acho que eu preciso de uma bateriazinha pra dar uma força, pra pelo menos chegar ali no fim do dia. Só que eu não gosto de ficar com aquelas powerbanks que tem que ficar ligado no cabo. Até tem powerbank que carrega sem fio, mas ela não encaixa, né? Você tem que ficar segurando o celular junto ali. Então, eu comprei o MagSafe Battery. Ele é legal pelo design, porque ele encaixa no MagSafe, fica bem preso, e você segura, fica muito pesado o celular, mas você fica segurando o celular sem medo daquilo ali cair. Ele fica preso e enquanto você está ali usando, ele está carregando o celular e te ajuda ali a aumentar aí um pouco a autonomia da bateria do iPhone. De novo, não é tão eficiente quanto uma powerbank, porque tem powerbanks que você consegue dar 2 cargas completas no iPhone, o MagSafe Battery dá meia carga. Mas o legal dele é realmente o design de você conseguir segurar o iPhone ali com ele preso enquanto carrega ou colocar na mesa, assim, ele ficar preso. Então, comprei mais por isso mesmo, pela forma como ele funciona. Então, o negócio é comprar. Se você quer comprar o MagSafe Battery, esteja ciente que ele não vai te dar uma carga completa, 2 cargas completas no seu iPhone. Ele é realmente assim para te dar uma ajudinha para você chegar no fim do dia com bateria de sobra. De repente você vai para um show e tudo mais. Daí ele é legal. Mas pelo preço, se você está procurando autonomia de bateria, tem opções melhores. Uhum. Eu acho que a situação perfeita para usar é essa que você tá. Viagens, tira muita foto, mexe muito para conseguir se locomover pela cidade e tudo mais. É uma mãozinha a mais no dia para não arriscar de você ficar sem bateria aí no final do dia, tipo, no começo da noite. Pronto, né? Vai perder as fotos da janta, ó, que horror, né? Não vai conseguir tirar foto do prato. Então, tudo bem que em Londres não é problema, né? Que tudo fecha cedo, como você conseguiu constatar, né? Pois é. Nem tem muito que tirar foto à noite, porque tá tudo fechado depois das 8. Exatamente. Londres é uma cidade bem engraçada nesse quesito. Então, nessa situação é perfeita porque é isso. É uma ajudinha, um suquinho a mais no dia ali para não acabar a bateria e arriscar de ficar na mão numa cidade que você não conhece precisando do telefone para conseguir fazer um tipo de navegação, sei lá, coisas desse tipo, né? Mas além do battery case... O paninho, eu sei que muita gente... Eu sou curioso em relação ao paninho, porque é só um paninho, né? Óbvio, mas tem o loginho ali da Apple e é um negócio que esgotou quando lançou e tudo mais. Eu vi o pessoal comparando o paninho até com acho que foi o Tassos que mostrou, ele tweetou lá o mascote da Copa do Mundo e o paninho falou, putz, verdade, né? Eles se parecem bastante ali. Mas aí, já usou o paninho ou vai ser pra coleção? Já usei o paninho, falei, vou abrir esse paninho, vamos testar esse paninho. Ele limpa bem, é compatível com o iPhone 14 Pro Max, que bom, né? Mas não tem nada de especial nele, assim. O negócio é que ele tem um tamanho grande até, tipo, quando você abre ele é quadradinho assim, tem o logo da Apple estampado no canto e ele tem você percebe que é um material bom, mas é aquela coisa, é um pano, então é mais assim pra, sei lá, você quer ter um pano da Apple, tá lá, aqui custa 20 pounds, 20 libras, eu nem lembro o preço dele no Brasil, mas não é nada barato, então assim, é algo realmente que é mais, acho que pra quem gosta da marca mesmo e tem vontade de ter um paninho da marca. E funciona. O negócio, ele funciona, né? Que bom que pelo menos ele limpa bem. É o tipo de coisa que eu imagino, né? Que, assim, é uma compra inútil, porque é igual qualquer outro paninho, por ser da Apple, né, é mais caro e tudo mais.
mas é o tipo de coisa que fica imaginando uma reunião assim, nossa, vamos fazer? Vai, assim, as pessoas vão comprar. É inútil, vai custar caro porque ele é, mas vai vender. Então vamos fazer? Vamos. E fizeram, de fato, vendeu, esgotou. Eu tentei achar aqui o preço dele rapidinho no site da Apple, não consegui. Mas enfim, barato não deve ser, né? Barato não deve ser. Eu acho que vende justamente pela curiosidade, porque é o que me pegou, né? Você fala, pô, um pano da Apple e é um pano caro, né? Tô curioso, deixa eu ver esse negócio. E aí, acho que muita gente compra assim, tá? Curiosidade de ver, de olhar e de ter um paninho da Apple. Follow-up em tempo real, R$220. Ele custa aqui no Brasil. Conteúdo da caixa. Pano de polimento. Pronto, é isso. Pano de polimento, só isso dentro da caixa. Mais importante, é compatível com os iPhones todos. Que bom que é compatível. E aí, além do paninho, eu comprei também 2 pulseiras de Apple Watch. Eu comprei uma de couro, na cor tinta, muito bonita, inclusive. E, como eu tinha comentado, aquela braided, que é a trançada de tamanho único que você tem que experimentar para escolher o seu tamanho certo e tudo mais. Gostei muito. A braided eu já tive uma antes, mas essa de cor que eu comprei, que é aquela magnética, foi a primeira vez. Eu achei ela super elegante, muito gostosa de usar. E como eu tenho o Apple Watch de aço, essa de couro principalmente casou muito bem com ele. Então, para quem tem Apple Watch de aço e ainda não experimentou, eu recomendo muito dar uma olhadinha nessas pulseiras de couro da Apple, porque elas estão bem bonitas. Boa. Agora, pra gente chegar perto do finalzinho aqui do episódio de hoje, você tem feito um mapeamento? Não, tá? Tem um sentido da temperatura aí de como é que estão os estoques nas Apple Stores que você tem visitado sobre os iPhones novos? Como é que tá o esquema? Tem, inclusive, aí a gente volta na experiência Apple Store, porque enquanto eu estava esperando ali para pegar minha pulseira na Apple Regent, se eu não me engano, chegou uma moça, parece ser uma pessoa bem leiga, assim, perguntando, me mostra aí quais são os novos iPhones. Aí o vendedor foi lá e começou a falar, esse aqui é o nosso principal iPhone 14 Pro, isso. Aí chegou no final, mas então, a gente não tem estoque dele, tá? É isso. Então, sabe, tipo, o preço não vende, é o que a gente vem brincando a todo episódio, e pelo jeito é esse. Em todas as Apples que eu fui, eu fico prestando atenção nas conversas, não tem iPhone 14 Pro, tá bem difícil. Os outros produtos também estão em falta, mas o iPhone 14 Pro é assim, não tem, os vendedores não sabem dizer nem quando vai chegar, tá difícil. Quem não comprou, acho que o nosso amigo Tassi Veloso, você acabou de comentar dele, brincou no Twitter, quem não comprou o iPhone 14 Pro, não compra mais, porque não tem, acabou. Pois é uma pena e é curioso porque ao mesmo tempo que não tem o Pro, a demanda do Plus segue super em baixa, né? Então pintou a notícia, o Ross Young, que é um analista, ele é especializado no mercado de telas, o lance dele é displays e tudo mais, e ele falou que o envio de painéis para a Apple fazer o iPhone 14 Plus está próximo de zero, quer dizer, demanda, isso é consistente com demanda parece estar super baixa, né? Então enquanto um não tem para comprar, o outro ninguém quer, o que faz sentido, né? Porque a Apple deve ter mapeado errado qual ia ser a demanda para cada um. Então, se a galera ela achou que compraria, por exemplo, o 14 Plus, pode estar migrando ali pro Pro Max e tudo mais, e aí fica essa briga por esse estoque mesmo. Mas, de acordo com ele, ninguém quer saber do Plus, hein? Pois é, bem curioso, mas acho que esbarra no que a gente já comentou em alguns episódios. O preço do Plus é muito próximo do iPhone Pro, então talvez a pessoa que já vai gastar ali $900 no Plus, você fala, pô, com mais $100, 100 euros, eu compro o 14 Pro, que tem a tela diferente, que tem as câmeras melhores, que é realmente o iPhone novo, né? O iPhone do ano. Então, às vezes o 14 Plus está ali mais para empurrar a pessoa para o modelo mais caro do que para de fato ser um aparelho que a Apple vai vender. A gente achava, né, que o iPhone 14 mini não vendia por causa do tamanho, que o Plus daria certo, mas nessa faixa de preço, considerando que ele não tem tanta novidade assim, é mais difícil mesmo de convencer a galera a comprar ele e gastar um pouquinho mais para levar um modelo Pro parece ser uma opção melhor. É curioso isso. Eu achei que a demanda por ele... eu não sei se é a Dynamic... É o preço, mais, por exemplo, o lance da aceitação tão grande da Dynamic Island. Por outro lado, eu imagino que a aceitação a Apple já conseguiria prever que ia ser uma coisa bacana, né? Tipo que você olha e fala, putz, marcaram um golaço, é bacana de verdade. Então, eu imagino que talvez a Apple possa passar do Natal começar a mexer um pouco já no preço, que seria uma coisa inédita, eu acho, mexer no preço. Inédita não, o primeiro iPhone, na verdade, teve reajuste de preço enquanto ele estava à venda, né? Mas entre o anúncio e a venda foi uma coisa assim, que a Apple acabou derrubando acho que uns $100 ali, mas
eu imagino que não esteja fora do mundo de possibilidades a Apple reajustar. Assim, não vai perder venda de Natal, né? Especialmente sendo o iPhone 14 Plus o único que tem, é o único que as pessoas vão comprar. Então não faz sentido mexer no preço, mas pós-Natal eu especulo que pode ter uma mudancinha de preço, sim, para ela conseguir tentar equilibrar um pouco mais essa demanda quando passar uma época de que as pessoas têm um motivo, ou uma desculpa, pelo menos, para comprar qualquer iPhone que esteja à venda. Sim, sim. E, inclusive, talvez não direto na Apple, mas o que eles costumam fazer é baixar o preço para revendedores. Então, na Apple vai continuar o mesmo preço, para eles não falarem que baixou, mas vão começar a aparecer umas ofertas muito doidas em lojas. Inclusive, no Brasil acontece muito isso, principalmente depois aí da Black Friday, época de Natal. Começa a aparecer umas ofertas bem boas mesmo de iPhone. Então, pode ser que a Apple venha a dar uma aliviada no preço de revenda do iPhone 14 Plus para que as pessoas consigam encontrar ele com descontos melhores em operadoras e no varejo, porque realmente, como está hoje, a demanda não está muito boa para ele não. Pois é. Agora, para finalizar aqui o episódio de hoje, do iPhone 14 para rumores do iPhone 15. O Ming Chi Kuo comentou, e aí eu pensei assim, começou a diferenciação artificial entre dispositivos, porque ele comentou que o iPhone 15 Pro do ano que vem vai ter um USB-C que vai dar suporte a uma taxa maior de transferência de dados de velocidade em relação ao USB-C dos modelos que não serão Pros. Você já tinha escutado com as suas fontes algo a respeito disso? Ou deu uma espiada no relatório do Ming Chi Kuo? Qual é? Pois é, segundo ele, só os modelos Pro do ano que vem, porque a gente tem o rumor e meio que a confirmação, entre aspas, que a Apple vai migrar para o USB-C, até porque agora é um requisito da União Europeia, então eventualmente ela vai ter que fazer isso. Mas com isso, todo mundo estava esperando, né? Pô, finalmente o iPhone vai ter o USB 3.0, porque o Lightning é 2.0 e é muito lento. Você vai transferir um vídeo em ProRAW do iPhone para o seu computador mesmo, um vídeo em ProRes, na verdade, para você transferir isso via cabo demora uma eternidade, porque os arquivos são muito grandes e o USB 2.0 é lento. Tinha essa expectativa de que o USB 3 chegaria ao iPhone com o USB-C, com a porta USB-C, só que agora, segundo o Ming Chi Kuo, só os modelos Pro vão ganhar o USB 3.0 e a Apple vai economizar alguns centavinhos no modelo intermediário do iPhone e vai manter a conexão 2.0, apesar de ser USB-C. Isso faz sentido por quê? Porque isso já está acontecendo. Se a gente pegar o novo iPad Boy, ele tem USB-C, só que ao contrário de todos os iPads que tem USB-C, ele só é 2.0. Então ele continua com a mesma velocidade do Lightning, mas só mudou o conector. Então me parece totalmente possível que a Apple vá fazer a mesma coisa no iPhone, manter o USB 2.0 nos modelos 15 e deixar o USB 3.0 pro iPhone 15 Pro, que daí só ele vai ter a velocidade mais rápida de transferência, o que é uma sacanagem, porque a porta é a mesma, deve, sei lá, mudar um centavo para Apple, mas o Tim Cook tá nessa, né? Se dá para economizar um centavo, ele vai economizar, e como eu falei, se já tá acontecendo no iPad, me parece super provável que vai acontecer no iPhone também. E eu lembro que essa matéria falando que o Tim Cook ele não negociava desconto de centavos, ele negociava desconto para componente de 0,00001 em alguma coisa, porque aí nos volumes que a Apple vende, tudo aquilo que a gente já sabe, então tá explicado. Mas, putz, a hora que eu vi essa notícia, eu falei, não tem jeito, né? O mundo nunca vai concordar num padrão só de alguma coisa e vai ficar satisfeito, né? Tem que ter bifurcações e diferenciações. Por outro lado, na prática, é que eu não sei, né? Eu não uso cabo Lightning há anos quando eu conecto um Lightning no iPhone, então não transfiro dados para o Mac, coisa assim. Então quem depende disso, claro que deve ficar frustrado, né? Mas na prática, com uma velocidade que, por exemplo, que seria hoje de 480 MB por segundo, é limitado pensar assim, mas assim, já não é meio rápido o suficiente ou não, né? Claro que 20, 40 GB por segundo é muito melhor, óbvio, né? Mas, sei lá, é uma grande perda, será? Ou não? Acho que esbarra justamente nesses arquivos grandes que surgiram com os iPhones Pro. E aí, claro, pensando por esse lado, né, faz um certo sentido, porque só o iPhone Pro filma em ProRes, que são aqueles arquivos com baixíssima compressão, com bitrate altíssimo. Então, né, você filma ali
alguns segundos de vídeo você já tem 1 GB de arquivo. Então, para você filmar muito tempo é um arquivo muito grande. E aí, nesses casos, eu vi inclusive alguns fotógrafos profissionais reclamando que tiram aí fotos em ProRAW, agora dá para você fazer foto em 48 megapixels, né? Para você transferir esses arquivos para o computador demora muito tempo pelo cabo. Então, faz sentido, por um lado, né, deixar, tipo, ok, quem vai usar isso é a galera do iPhone Pro, vamos colocar essa porta só no iPhone Pro e é isso. Porque, claro, eu também não uso muito o Lightning mais, eu só uso para carga, raramente transfiro algum dado, mas eu conheço muitas pessoas que reclamam dessa lentidão. Então, para essa galera, os novos modelos Pro, esse problema já vai ser resolvido, mas fica aquela coisa, né? A Apple poderia resolver isso para todo mundo de uma vez e não vai. Eles vão optar por economizar o 0,001 centavo para deixar isso exclusivo só para os modelos mais caros, que para mim é uma pena, mas né, pensando pelo lado comercial, faz sentido. Então, na visão da Apple, aparentemente ela só vai dar conexão rápida para quem precisa. Para quem tiraria proveito disso, porque é para mover um vídeo de muito mais pesado do que seria para um iPhone que não é o Pro e o tempo de transferência é o mesmo, no fim das contas. Exatamente. Agora, para encerrar de vez, eu acho que eu menti da última vez, agora vai encerrar de vez aqui o episódio, é o seguinte, Gabriel Soria mandou uma pergunta pra gente, mais especificamente para você, Felipe, que ele falou que ele tava nos mesmos lugares que você, nos mesmos dias agora, aí que ele mora lá em Londres, estava lá no Piccadilly Circus esses dias, e ele notou pontos de luz ali, filmando com o iPhone 14 Pro, mandou até o vídeo, posso deixar aqui na descrição o vídeo, que é uma coisa que em fotografia dava para perceber mais, agora em vídeo, né? É um lugar que estava cheio de luzinha ali, e dependendo de como ele mexia o iPhone, as luzinhas se mexiam no sentido invertido e oposto, ao contrário de direita para esquerda de ponta cabeça. E ele falou que foi na Genius Bar para falar sobre isso, desse problema que ele viu lá das luzes refletidas na lente, e comentaram com ele que não, é normal, tá funcionando certinho, que ele ficou incrédulo. E aí? E infelizmente, nessa, o Genius Bar não mentiu para ele. Isso é normal, é um efeito chamado lens flare, que é basicamente reflexo, né? O reflexo da luz bate na lente, e aí você acaba conseguindo ver esse reflexo no vídeo. Isso já acontece, não é exclusivo do iPhone 14, já acontece há vários modelos, e acho que se tornou mais perceptível a partir do iPhone 5, que foi quando a Apple começou a usar aquele material composto de safira na lente. Então acho que esse material ele é mais transparente, e consequentemente ele reflete mais a luz. Então, se por um lado você tem algo com mais qualidade, né, mais transparência, por outro lado você acaba captando mais reflexo. O que eu comentei no Twitter é o seguinte: alguns outros aparelhos celulares da Samsung, do Google, eles conseguem lidar melhor com isso no pós-processamento. Então, lá no pós, ele dá uma editada, dá uma apagada nesses reflexos. O iPhone não está fazendo isso. Então, acho que o que a Apple poderia mexer é justamente no pós para tentar corrigir esse lens flare numa edição depois que você tira a foto, que você grava o vídeo. Mas, realmente, é um efeito natural, não só do iPhone, mas de qualquer câmera, e aí não tem muito o que fazer mesmo. Né? O lens flare, sim, que é diferente, por exemplo, do lens flare de filme, aquele do Michael Bay, aquela coisa artística bonita, né, que atravessa a tela, que deixa aquela cena dramática, não, né, é a bolinha, você pode ver, ele some se você, o ponto de luz principal, o ponto de luz que tá gerando o lens flare, se você deixar ele centralizado, assim, no 00, no eixo XY da tela, ele some, né, porque o ponto de luz está alinhado, né, tá batendo reto exatamente ali nas lentes todas e bate no sensor, então não gera isso. E ao longo da história dos iPhones, o lens flare dos iPhones foi mudando de cor. Tinha época que era verde, tinha época que ele era mais puxado para o roxo e tudo mais. E ainda, eu acho que isso já foi um tema do ADT, me admira isso ainda existir, né, o pós-processamento não eliminar isso, ou o próprio processamento de alguma forma. Tudo bem que eu tô, né? Porque eles só não eliminam, né? Óbvio que não é tão simples assim. Mas você identificando o que está ali na imagem, você vendo, né, com a tremida da mão do usuário, que é uma coisa que está repetindo de forma invertida um ponto de luz na tela, daria para tentar reduzir isso, mas em pós, acho que era o mínimo, era tirar isso em pós. Mas em vídeo é mais complicado mesmo, né? Claro que quem já mexeu com rotoscopia sabe que não é complicado você tirar uma coisa frame a frame de um jeito consistente que fique o resultado bom e que não fique artificial, né? Então, é um problema da física, no fim das contas, mas é curioso como os anos se passam e as pessoas vão reparando nisso
com prazos diferentes, né? Mas situações tipo essa que ele falou, ele passou por um lugar que era um monte de luzinha, e aí é muito mais evidente do que se fosse uma luzinha só. A Lua, por exemplo, gera lens flare pra tirar foto, né? Então é um problema que a física não resolveu ainda. Exato, é um problema de física e você naturalmente só vai perceber isso quando você aponta o celular para um lugar muito iluminado. E em vídeo tem essa dificuldade mesmo de que, primeiro, são vários frames, então para você corrigir isso é mais complicado, exige mais processamento. E segundo, porque a gente está falando de câmera de celular, então você está mexendo ali o tempo todo, como o Marcos disse, numa câmera ali, se você apontar para o eixo certo, deixando zero, você não vai ver esse flare. Mas com o celular que você está segurando na mão, tremendo, às vezes caminhando enquanto você filma, não tem jeito, vai ter o flare mesmo. Muito bem, para encontrar os links do que a gente comentou ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm/afonte/24 ou dá mais piada aqui nas notas do episódio. Eu quero agradecer primeiro a vocês que escutam o podcast. Se vocês avaliam, muito obrigado. Se vocês recomendam, muito obrigado. É isso que ajuda mais gente a poder descobrir aqui o podcast. E também agradecer a ExpressVPN mais uma vez pelo patrocínio, ajudar aqui o podcast a chegar para todo mundo. E a você, Felipe, por nos manter bem informados sobre rumores e, no momento, como que tá comprar iPhones em Londres aí, pros ouvintes aqui do podcast. Valeu, Marcos. Obrigado, audiência, por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do A Fonte. Se você quiser me encontrar nas redes sociais pra gente bater um papo, é só me procurar no @FelipeExpósito. Boa, eu sou o MVC Mendes no Twitter, apresento um bando de podcast aqui na Gigahertz e também o Bolha Dev, que é um noticiário diário de tecnologia da Alura, sai todas as tardes, e escrevo também pro iFeed.pt, beleza? Muito obrigado mais uma vez pela audiência e a gente volta na semana que vem. Um abraço e até o próximo episódio.